Olá, está no ar o Jornada, o programa produzido pelo Tribunal Superior do Trabalho em parceria com os 24 Tribunais Regionais do Trabalho. Vamos fazer uma viagem pelo Brasil para conhecer as ações da Justiça do Trabalho que beneficiam diretamente o cidadão. No programa de hoje, um raio-x do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo. Você vai conhecer o maior dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. No quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas de uma fonoaudióloga para que os professores possam cuidar melhor da voz. Vamos até Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais, para conhecer o novo Fórum do Trabalho inaugurado pelo TRT do Estado. E no quadro Meu Trabalho é uma Arte, vamos conhecer a profissão de tatuador, que exige técnica e, claro, muito talento. Tudo isso e muito mais agora no Jornada. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região em São Paulo é o maior dos 24 Tribunais Regionais do Trabalho do país. Esse TRT reúne quase 6 mil servidores. A tramitação é de 1.300.000 processos por ano. Em São Paulo está a sede do maior Tribunal Regional do Trabalho do Brasil. Assim como a cidade, o TRT da 2ª Região reúne uma força de trabalho vinda de todos os cantos do país. De cada 10 processos trabalhistas registrados no Brasil, 2 são no regional. Você vê, por exemplo, o nosso Fórum Rui Barbosa. Nós temos um movimento de 22 mil pessoas por dia que lá transita. É maior do que muita cidade. Temos mais de 2.000 audiências por dia naquele fórum. O TRT2 é formado pela capital paulista e outras 45 cidades. Além de São Paulo, a jurisdição inclui as regiões de Guarulhos, Osasco, ABC Paulista e Baixada Santista. São quase 23 milhões de habitantes, mais da metade da população do estado. A tramitação é de 1.300.000 processos por ano, em primeiro e segundo graus. Resultado do trabalho de quase 500 magistrados e 6 mil servidores. A primeira instância conta com 214 varas do trabalho. Em segunda instância, são 18 turmas e 9 sessões. Uma de dissídios coletivos e 8 de dissídios individuais. A cada 2 dias úteis, o TRT2 realiza um dissídio coletivo de greve. Prestes a completar 74 anos, a história do TRT2 se confunde com a de São Paulo e do país. O tribunal foi palco de decisões importantes ao longo de 8 décadas, como o primeiro dissídio coletivo do movimento sindical do ABC nos anos 80. Ele tem um dado histórico extremamente relevante pelos atores desse processo. Nós temos o presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinando a ata de assembleia de reivindicações dos trabalhadores, onde a categoria deliberou pela greve, na condição de presidente sindical. Nós temos o ministro Almir Pazianotto, foi ministro do Trabalho, foi ministro do Tribunal Superior do Trabalho posteriormente, presidente daquela corte, atuando na condição de advogado das entidades sindicais profissionais. A jurisprudência produzida pelo regional é referência para a justiça trabalhista de todo o país. As primeiras questões surgem aqui. Uma que poderia citar como um exemplo mais recente de novidade na jurisprudência e que foi julgado primeiro em São Paulo, é a questão da dispensa em massa de trabalhadores, que foi um julgamento realizado no final de 2008, começo de 2009, e que o tribunal traçou as primeiras linhas, as primeiras diretrizes sobre a possibilidade da dispensa em massa, como que ela se operaria, e que foi uma orientação que passou a ser seguida realmente pela jurisprudência nacional. O relatório Justiça em Números, divulgado pelo Conselho Nacional de Justiça em dezembro de 2014,
2014 aponta o tribunal como mais eficiente entre os 24 TRTs do país. O perfil é elaborado a partir de dados como orçamento, recursos humanos e produtividade. Um dos mais recentes desafios do TRT2 é a descentralização da Justiça do Trabalho na cidade. Além do Fórum Rui Barbosa, agora os trabalhadores podem ingressar com uma ação trabalhista nos fóruns da Zona Leste, inaugurado em 2013, e da Zona Sul, inaugurado no ano passado. Um terceiro prédio deve ser criado na Zona Norte da cidade. Os fóruns descentralizados, bem como novas varas criadas a partir de 2012, funcionam exclusivamente com o processo judicial eletrônico. Hoje, apenas 15% das varas do regional ainda não utilizam o PJE. A pessoa não precisa se deslocar até aqui, o serviço vai até ela. Com isso, São Paulo modificou totalmente a sua maneira de trabalhar. Há alguns anos atrás, nós tínhamos filas aqui para atendimento. Hoje, qual é a ideia? A pessoa, de onde ela está, ela é atendida, ela recebe o serviço sem deslocamento. Eu acho mais eficiente. Eu acho que é o futuro da justiça, é o eletrônico mesmo. Vamos agora fazer um giro pelo Brasil para acompanhar algumas decisões judiciais de destaque. O Tribunal Superior do Trabalho manteve decisão que cassou a aposentadoria do ex-juiz Nicolau dos Santos Neto. Em julgamento unânime, os ministros que compõem o órgão especial do TST negaram provimento a recurso administrativo do ex-juiz, que pedia a anulação do processo que resultou na cassação. Para o relator do caso, o ministro Emanuel Pereira, não foi identificada nenhuma ilegalidade no processo. Nicolau foi condenado por desvio de recursos públicos destinados à construção do Fórum Trabalhista de São Paulo. Um ex-empregado do cemitério João 23 de Porto Alegre deve receber adicional de insalubridade em grau médio por ter entrado em contato com restos mortais em decomposição ao realizar exumação de corpos. Ele também fazia transferência de corpos entre jazigos e entrava no ossário do local, ficando exposto a diversos organismos nocivos à sua saúde. A decisão é do TRT do Rio Grande do Sul, mas cabe recurso ao TST. A 7ª Vara do Trabalho de Florianópolis condenou o Procon e uma empresa de prestação de serviços a pagarem juntas cerca de R$70 mil em dívidas trabalhistas a uma empregada terceirizada. Contratada como recepcionista, a trabalhadora atendia consumidores insatisfeitos, fazia intermediação junto a empresas e atuava em processos administrativos, o que levou a Justiça do Trabalho a considerar o caso como terceirização ilícita das atividades inerentes aos servidores públicos. O TRT do Paraná reconheceu o direito ao adicional de insalubridade de uma ex-funcionária da Gol Linhas Aéreas, em Londrina. A empregada trabalhava perto das aeronaves, com protetores de ouvido inadequados. Uma perícia judicial comprovou a exposição a ruídos de até 101,7 decibéis, enquanto a tolerância máxima é de 85 decibéis, conforme a norma regulamentadora número 15 do Ministério do Trabalho e Emprego. Daqui a pouco, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, dicas para que os professores possam cuidar melhor da voz. E ainda hoje, no quadro Meu Trabalho é uma Arte, as técnicas e o talento de um tatuador de Brasília. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT da 15ª Região, com sede em Campinas, está com inscrições abertas para o concurso de técnico judiciário. São oferecidas 62 vagas para o cargo de técnico judiciário, que exige nível médio completo. As inscrições vão até 10 de março. Mais informações no site do TRT, www.trt15.jus.br. Chegou a hora de conhecer projetos e iniciativas criadas para melhorar a atuação da Justiça do Trabalho. É o JT em Ação. O
O TRT de Pernambuco inaugurou a terceira vara do trabalho de Goiânia, no Fórum do município. A instalação da unidade vai facilitar ainda mais o acesso dos trabalhadores à justiça, já que ao longo de 3 anos, a demanda em Goiânia aumentou cerca de 60%. A nova vara também conta com a facilidade do processo judicial eletrônico, para julgar de forma mais rápida e eficiente os processos locais. Com o objetivo de incentivar o acesso de jovens ao mercado de trabalho dentro dos princípios legais, o TRT da 8ª Região, por meio do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, indicou os primeiros 25 jovens para o curso de formação de aprendiz, oferecido pela empresa Proativa, uma das 87 parceiras regionais do programa. Ao longo de 10 meses, eles aprenderão sobre postura profissional, processo seletivo, competências comportamentais, relacionamento interpessoal, sustentabilidade no trabalho, comunicação e informação, entre outros temas. O TRT de Goiás inaugurou a Vara do Trabalho de Quirinópolis, município no interior do estado. A sede foi erguida em terreno doado pela prefeitura e fica no bairro Alexandrina, entre os prédios do Fórum da Justiça Estadual e da Previdência Social. A Vara do Trabalho levou apenas 11 meses para ficar pronta e tem 771 metros quadrados de área construída. O principal instrumento de trabalho dos professores é a voz, e cuidar dela é essencial para dar uma boa aula. Hoje, no quadro Saúde e Segurança no Trabalho, vamos conhecer alguns cuidados que podem ser tomados para preservar a voz dos professores. Olá, eu sou Jane Quintanilha, fonoaudióloga especialista em voz. Vou falar agora sobre voz profissional, em especial voz do professor. Com isso, agora eu vou conversar com a professora Andréia. Tudo bem, Andréia? Oi, tudo bem? Qual é a maior dificuldade que você tem em sala de aula em relação à sua voz? Bom, eu tenho cerca de 40 alunos todos os dias e às vezes introduzir o assunto do dia, né, um conteúdo, fica muito difícil porque são 40 vozes competindo com a voz do professor. Então, às vezes, o que a gente vai falar ou o que a gente precisa trabalhar de conteúdo naquele dia é atrapalhado, às vezes, por um toque de celular, por uma vassoura no pátio, por outros alunos fora de sala, mesmo por passar de um avião. Qualquer ruído já dispersa, já atrapalha o trabalho de sala de aula. Você sente alguma dificuldade na sua voz? Cansaço, rouquidão, pigarreando? O que você tem sentido em relação à sua voz? Depois de 6 horas de aula, a gente sente um cansaço, uma ardência. Às vezes a gente precisa elevar o tom, está mais cansado. No final do turno, os alunos também estão mais agitados. E a gente termina, sem se perceber, alterando um pouquinho o volume da voz e forçando mesmo o alcance da voz dentro da sala de aula. André, se você continuar com esse seu ritmo, com essa dificuldade toda, você pode acontecer várias coisas na sua voz, tá? Primeiro é a rouquidão. E essa rouquidão persistente, ela pode levar a casos como o famoso calo nas cordas vocais, né? Que na realidade é nódulo de pregas vocais, que é o esforço que você vai fazendo. Esse calo nas cordas vocais, ele vai levar a uma voz rouca, uma voz cansada, uma voz soprosa. E com isso a gente tem que ter cuidado. O primeiro cuidado que é o certo a gente fazer é tentar ter umas condições aqui em que você não precise falar muito alto. Para isso, hoje a gente está usando muito, que é o microfone, né, que a gente chama o microfone do professor, que ele vai fazer esse trabalho de aumentar, de elevar o volume. E a sua voz vai continuar no mesmo volume. Outra coisa que é super importante, antes de dar aula, não tomar leite nem derivados. Porque esses, apesar da gente saber que o professor precisa se alimentar bem para dar aula, porque ele precisa de muita energia, só que esses alimentos aumentam muito essa secreção, esse muco nas cordas vocais. E com isso, induzem a gente a fazer muito o pigarro, que isso faz muito mal para a voz, porque isso machuca a corda vocal. Então, o ideal é a gente se alimentar bem, porém sem esses alimentos antes de dar aula.
Outra coisa que é muito importante é a gente estar sempre hidratando a corda vocal, que é beber bastante água em sala de aula, que é um hábito que a gente vê que vocês já estão adquirindo. Só que tem que beber muita água mesmo. É o tempo inteiro bebendo água, ok? Outra coisa que a gente tem que saber é que se a gente está bem fisicamente, quer dizer, dormir bem, descansar, relaxar, isso também vai trazer uma voz melhor no outro dia. Então, todos esses cuidados são bons. A gente sabe também que essas tensões aqui dessa região de pescoço, onde que está a corda vocal aqui, isso também interfere. Então, esses exercícios de relaxamento, comuns que todo mundo sabe, né? De um ombro para um lado, pescoço para o outro, relaxar para frente, relaxar para trás. Isso vai relaxando toda essa região aqui e com isso as cordas vocais vão ficando mais livres para vibrar. Outro exercício que é muito fácil de fazer, que todo mundo faz, é o bocejo. Abrir a boca mesmo quando está com sono. Tem uma frase que fala, quando eu bocejo, minhas cordas vocais agradecem. Então, que é o... E aí depois você faz esse suspiro depois. Vamos fazer? Vamos. Então faz. Isso aí. Isso também relaxa muito a prega vocal. Okay. Isso aí dá para fazer sempre, né? No próximo bloco, TRT de Minas Gerais inaugura novo Fórum do Trabalho da cidade de Pouso Alegre, no sul do estado. E você vai conhecer as técnicas de um tatuador no quadro Meu Trabalho é uma Arte. Nós voltamos daqui a pouco. O TRT de Pernambuco disponibilizou o link para acesso à página de inscrições para a primeira semana da conciliação trabalhista. Acesse a página do TRT no Facebook e participe. facebook.com/TRTPE. Vamos até Pouso Alegre, no interior de Minas Gerais. Foi lá que o TRT do estado inaugurou o novo Fórum do Trabalho da cidade. O prédio, que atende aos critérios de sustentabilidade e acessibilidade, vai abrigar as 3 varas do trabalho de Pouso Alegre, que antes funcionavam em imóveis alugados. Outros 24 municípios da região sul do estado também foram beneficiados com a inauguração do novo fórum. Pouso Alegre é um município situado na região sul de Minas, a 373 quilômetros de Belo Horizonte. Com população superior a 140 mil habitantes, a cidade é considerada polo regional nas áreas do comércio e da indústria. São mais de 4.500 pontos comerciais espalhados pelo município, de acordo com a Associação de Comércio e Indústria de Pouso Alegre. No setor industrial, destacam-se empreendimentos dos ramos alimentício, autopeças, químico, farmacêutico, entre outros. A Justiça do Trabalho está em Pouso Alegre desde 1980. A nova sede da Justiça Trabalhista no município foi inaugurada em 2014 e conta com 3.600 metros quadrados de área construída, o suficiente para abrigar as 3 varas do trabalho e até outras, em caso de aumento da demanda. As instalações têm total acessibilidade e amplo espaço destinado ao público. No ano de 2013, foram distribuídos quase 4.300 processos para o Fórum de Pouso Alegre. Chegou a hora de fazer uma viagem no tempo. Vamos até 1932. Foi nesta época que a Carteira de Trabalho e Previdência Social foi instituída como documento obrigatório para os trabalhadores. Veja só. 1932, ano em que foi criada a Carteira Profissional, conhecida hoje como Carteira de Trabalho e Previdência Social.
O documento se tornou obrigatório para todos os trabalhadores maiores de 16 anos, prestadores de serviços, tanto domésticos quanto no comércio, na indústria, na agricultura ou na pecuária. O ano de 1932 também foi marcado pela criação do Sindicato dos Metalúrgicos de São Paulo e do Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Sorocabana. No mesmo ano, a legislação trabalhista avançou com a regulamentação do trabalho feminino e da jornada de 8 horas para os comerciários, estendida aos industriários. Outro decreto garantiu o benefício da concessão de férias aos bancários. Foi um ano de muitos avanços na área trabalhista. Além das inspetorias regionais do trabalho, agora chamadas delegacias regionais do trabalho, surgiram as duas instâncias precursoras da atual Justiça do Trabalho. Uma das instâncias, composta pelas comissões mistas de conciliação, que mais tarde deram origem às sessões de dissídios coletivos, buscava soluções para os conflitos coletivos, executava os acordos, encaminhava situações sem consenso entre as partes para juízo e também remetia os litígios ao Ministério do Trabalho. A outra instância, formada pelas juntas de conciliação e julgamento, tratava apenas dos dissídios individuais de empregados sindicalizados com representantes das classes patronal e laboral. No próximo programa, você vai ver quando surgiram as delegacias de trabalho marítimo, responsáveis por fiscalizar, disciplinar e policiar o trabalho nos portos. Tatuar não é nada fácil, afinal, fazer um desenho que pode ser permanente na pele de uma pessoa requer muita técnica e talento. No quadro Meu Trabalho é uma Arte de hoje, você vai conhecer a arte de um tatuador de Brasília que faz sucesso com as tatuagens que desenha. Namastê, meu nome é Rogério Santiago Paz Neto, nasci em Brasília. Desde que me entendo por gente, eu sempre mexi com arte, né? Com desenho, com pintura, com escultura. Né? Comecei a tatuar em 1978, tá? Na FACIBRA, Feira de Artes e Ciências de Brasília, onde eu estava participando com esculturas, né? Também ganhei o primeiro lugar. E os meus colegas, nessa época, eles ficavam do meu lado. Rogério, pô, faz meu desenho, faz uma tatuagem para mim. E aí foi onde eu comecei a fazer as tatuagens com agulhinha, né? E aí fazia de um, de outro, as pessoas batiam na minha casa e tudo mais. E eu nunca mais parei, né? Desde dessa época aí. Não tem nenhum curso específico para você fazer tatuagem. Eu acho que deveria até mesmo ser um curso, né, de terceiro grau, né? Porque com matérias tanto na área de anatomia artística, né, fisiologia também, anatomia, biologia, né, para saber como funciona um organismo, né? Quais são as reações que você tem quando você passa a agulha na pessoa, né, fisiológica, né? E fora que também primeiros socorros é importante, porque tem muita gente que abaixa a pressão e às vezes desmaia, né? Então você também deveria saber isso. Outra, lógico, na área de artes, proporção, anatomia, perspectiva, sombra, luz, né, proporção, né, isso tudo são técnicas que você incorpora. Fiz vários cursos, na realidade, e continuo fazendo na área de arte, desenho, perspectiva, né, ilustração de cartoon, né, hoje em dia de computador, né, e formei em educação física, sou formado em educação física, né, isso daí também veio para mim me acrescentar ao lado de anatomia, ao lado de fisiologia também, como é que funciona o organismo, né, e questão também de onde colocar a tatuagem e até mesmo no desenho, né, que eu tenho que executar, vamos dizer, de um guerreiro, alguma coisa, aí eu fico mais fácil, né, saber onde é o que vai estar contraído, o bíceps, o antebraço, o peitoral, né, o quadríceps, e aí vai, né, por diante. A profissão foi regulamentada agora, né, como artista plástico, a pessoa pode, né, trabalhar com carteira assinada. A preparação do estúdio, é lógico, a asepsia é super importante, né? Primeiro define-se o desenho que a pessoa quer, tá? A gente faz um molde, coloca o desenho na pele da pessoa para a pessoa visualizar, para ver se ali que se vai subir um pouco mais, vai para a direita, vai para a esquerda. Definido isso, aí sim, aí a gente começa o processo
que é o processo de mostrar à pessoa todo o lado de material que vai ser usado nela, né? Tanto a luva, as ponteiras, né? O autoclave, como é que funciona aqui a asepsia, né? Os badoques estão todos descartáveis, né? A tinta. Então, feito isso, tá certo, aí a pessoa senta e a gente executa o desenho. Primeira consciência do tatuador, né? Ser um bom profissional, ser um bom artista plástico, né? Porque não é só desenho, pintura e tudo, né? Ter a consciência também da asepsia que você vai, né? Precisa, porque você vai botar uma tinta, vai botar uma agulha na pele da pessoa, né? Então isso daí para mim é fundamental. Tatuar é uma arte. Tatuar é muito bom, né? É uma arte. Aqui eu medito, eu entro em transe, né? É muito bom tatuar. E a jornada de hoje termina aqui. Na semana que vem temos um novo encontro. Muito obrigada pela companhia e até lá!